Amigas e amigos, antes de tudo eu quero comentar aqui uma certa queda de audiência que esse canal vem passando, né? Tem mantido uma relativa audiência, mas houve sem dúvida alguma uma queda. Não sei exatamente por quê. Há informações de que o YouTube faz uma espécie de seleção, enfim, tem aí coisas que eu pelo menos não domino. Mas o que eu queria falar aqui, na verdade, é reforçar o pedido, né, para as amigas, os amigos divulgar, dar aí os famosos joinhas, né, fazer comentários, tudo isso dizem que ajuda. Eu, sinceramente, não gosto de fazer esse tipo de coisa. Teve alguém que disse aí que essa história dos mestres de cerimônia, né, quando introduz alguém no palco, né, uma salva de palma para o fulano e tal, quer dizer, quando pede uma salva de palma é porque o fulano não agradou a plateia, quer dizer, então eu acho que isso é natural, né? Se as pessoas gostarem, elas apoiam, se não gostam, não apoiam, enfim, né? Mas eu quero reforçar aqui no sentido exatamente da gente fazer com que o canal ganhe força, né? Porque uma coisa é a gente falar aí para uma audiência pequena, outra coisa é falar para audiência maior, né? Evidentemente tem tudo isso também dos recursos técnicos, né? Falta de tempo, né? Constância e pautas e etc, etc, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu agora estou pedindo para vocês, né, que faça como mestre de cerimônia, né? Uma salva de palmas para este canal, né, com joinhas, likes, que se dizem aí, comentários, etc, compartilhamentos, etc e tal. Eu quero falar, na verdade, desta entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu à BBC Brasil, que repercutiu por um aspecto do que ele falou. A entrevista foi reproduzida pelo jornal Folha de São Paulo, né? E a questão que eles deram destaque e, consequentemente, vejam o poder dos grupos midiáticos, né? Os grupos de mídia, né? A Folha deu destaque, esse destaque se reproduziu por aí em outros sites e outras mídias, etc., que é essa questão que ele fala da Lava Jato. Eu vou ler aqui a pergunta e o trecho da resposta do Lula. Que a pergunta diz aqui: o senhor não acha que deve ser anulada toda a Operação Lava Jato? E o Lula responde: não, eu acho que a Operação Lava Jato tem coisas que foram verdade. Tem pessoas que confessou. Se o cara confessou que roubou, o cara é ladrão. E é só pegar os delatores, porque ficou fácil roubar no Brasil. O cara rouba, vem aqui, delata quem roubou, fica com metade e está livre, né? Só falta começar a colocar pulseira de ouro no pé das pessoas para a pessoa colocar no testamento a pulseira de ouro e tal, tal, tal. Em outras passagens ele fala da Lava Jato também, né? A própria BBC News Brasil, ela põe uma notinha aqui falando desse caso. Vou até ler a notinha. Essa nota é nota da redação da BBC News Brasil, que diz aqui: no princípio constitucional do juiz natural, os dois processos deveriam ter sido julgados em São Paulo. Está falando do caso do Triplex e do caso do sítio de Atibaia, as farsas do Sérgio Moro e depois da juíza que sucedeu ele. No entanto, prossegue a nota da BBC, por autorização do Supremo, todos os casos da Operação Lava Jato que supostamente envolviam desvios da Petrobras foram direcionados para a 13ª Vara de Curitiba, chefiada até novembro passado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Aquela história, né, do espectro da Lava Jato, né, o estado de exceção, né, afronta ao Estado Democrático de Direito. A BBC está dizendo aqui, em outras palavras, está dizendo o seguinte: é uma decisão inconstitucional, portanto, à margem da lei, né, totalitária, arbitrária e essas coisas todas. A cara da Lava Jato, enfim. Eu não me lembro exatamente se foi o Teori Zavascki ou já foi o Edson Fachin, esses ministros aí que acabaram entrando nessa onda, a facção da Lava Jato no Supremo, né? Tem isso. Em outra passagem aqui ele fala também que eu acho que esse pessoal da Lava Jato, essa força-tarefa, Lula falando, eles foram mordidos pela mosca azul. A pior coisa do planeta Terra que foi feito foi o pacto feito pela Rede Globo com a Lava Jato. Passem qualquer mentira, não importa que a gente vai transformar tudo em verdade. Aquela história de repetir mentiras, essas coisas todas. E aqui tem um problema, né, na fala do Lula, quer dizer, foi a Lava Jato que fez acordo com
A Globo ou a Globo que fez acordo com a Lava Jato? É claro que foi a Globo que fez acordo com a Lava Jato, porque a Lava Jato, já disse, existia antes da Lava Jato. Né? A entrevista, eu vou deixar o link aqui da íntegra da entrevista para vocês. A questão da Lava Jato é uma questão estrutural do processo da marcha golpista, né? É claramente aí um processo que se liga com a farsa do mensalão, enfim, né? Tudo isso que a gente sabe, que eu tenho comentado aqui constantemente. A questão... aí, por exemplo, a gente vê isso na guerra de facções que se estabeleceu no âmbito do bolsonarismo, lavajatismo, né? Comentei isso no vídeo passado, como que a Globo vem tratando disso, o poderio da Globo, né? Como o Bolsonaro vem tratando isso. Eu estava ouvindo aí uma fala do Bolsonaro, né? Uma live, né? Acho que é assim que fala, que ele falando lá, fala, né? E só trata de miudezas, de bobagens, de que não tem projetos que o Brasil, né, vai acabar com essa empresa que está explorando o Cristo Redentor, o turismo, né, em Foz do Iguaçu, o pedágio, essas coisas assim. Quer dizer, não tem um projeto, né, de país, né, nem, fica nas mãos aí, evidentemente, desses interesses. Quem tem projeto é o Paulo Guedes, né, com o projeto ultraliberal, neocolonial, neoliberal, essas coisas todas aí, né, esse mundo aí de Wall Street, do dinheiro, né, da roubalheira, do orçamento público, do patrimônio público e tudo mais. Mas ele falou a questão da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, né, é lógico que é um processo político, ele quer alguém afinado com ele, né, com as ideias dele, né, falou também do projeto de abuso de autoridade, que vai decidir isso aos 45 minutos do segundo tempo, que ele falou, se ele não vetar, né, o povo vai dar cacetada nele. Se ele vetar, o parlamento vai dar cacetada nele. Vejam que, que ele não tem projeto, né? O povo que vai dar cacetada nele são os cachorros loucos. Esse é o povo dele, né? É um povo à parte, né? Não tem nada a ver com o povo, né? Não é o povo de verdade e tal. A mesma coisa no Congresso Nacional, que ele tem o povo dele lá também, os cachorros loucos, a gente sabe, né, como funciona isso. Enfim, a guerra contra a Globo está estabelecida, né? E aí é importante, né, essa constatação, né? Volta aquela questão, quer dizer, foi a Lava Jato que fez acordo com a Globo ou a Globo que fez acordo com a Lava Jato? Quem criou a Lava Jato tal como ela foi instituída, né, à margem da lei, à margem do Estado Democrático de Direito, como um grupo criminoso, né, para praticar crimes, a ideologia da delinquência que eu comentei aqui no vídeo passado. Né, a guerra está estabelecida. Eu quero recordar aqui uma reportagem da revista Carta Capital, já há muito tempo, na época do Fernando Henrique Cardoso. Se eu não me engano, se a memória não me falha, foi o Bob Fernandes que fez essa matéria, né? Eu não tenho esse registro, não consegui localizar, mas eu localizei aqui um trecho, né, do final da matéria, foi a matéria de capa da Carta Capital, que diz aqui, entre aspas, a mesa de Tivita, o dono da Abril, fica diante do aparador. Sobre ele, os filhos, a família. Além dos Tivita, acho que ainda era o Vitor Tivita, né? Mais uma foto, esta de Fernando Henrique Cardoso. Por mais de uma vez, a mais de um amigo, Tivita explicou, aspas do Tivita. Penso que Abril apoia o programa de governo de Fernando Henrique. A questão está mal colocada. Não é Abril que apoia o programa de Fernando Henrique, é o Fernando Henrique que apoia o programa de governo da Abril. É a mesma coisa da Globo, nesse embate aí de Bolsonaro com a Globo, Lava Jato, né, um certo deslocamento da Lava Jato contra o bolsonarismo, né, essas coisas eu sempre digo que a gente não pode fazer aqui exercício futurista, né, seria, né, uma atitude infantilizada, né, como as coisas vão evoluir, as complexidades, é impossível se prever, né? Agora a gente pode analisar as tendências. É lógico que o Bolsonaro tende a perder essa parada aí, né? Quer dizer, né, não tem dúvida disso, né? É muito importante ver como a economia vai se manifestar. Estão batendo bumbo aí com esse crescimento agora do trimestre, a merrequinha que cresceu, que o país ameaçava entrar em recessão, que agora ele foi salvo da recessão e tal. Essas coisas têm peso também aí nessa guerra de facções, né? Agora que a guerra é aberta, né, sem escrúpulos. São duas facções aí que, né, da Lava Jato. O Reinaldo Azevedo, eu estava ouvindo ele lá naquele coisa, não sei o que da coisa, lá da Rádio Band News, está dizendo que o Carlos Fernando Santos Lima, que é tido como o cérebro desta molecada, das molecagens lá, né, da Lava Jato,
Esse Carlos Fernando Santos Lima é o decano, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, que eu sempre falo dele aqui, né, que o Reinaldo Azevedo está dizendo que ele procura se aproximar da esquerda, fazer aí uma certa aproximação da esquerda. Não é bem isso, né? Não é porque ele está contra o Bolsonaro que ele vem para a esquerda, né? Ele é um oportunista, malandrão, né? O chefe das maracutaias da Operação Bala Estado, tá? É outra coisa, né? Não é bem essa história aí. Agora, a questão toda é isso aí, que a Globo tem um projeto, como diz aqui o Tivita, né? Quer dizer, não é Abril que apoia o programa de Fernando Henrique, é o Fernando Henrique que apoia o programa, né, da Abril. No caso da Globo é a mesma coisa. Se o Bolsonaro não apoiar o programa da Globo, tchau. É óbvio, né? Tem essas coisas, quer dizer, a mídia, os grupos de mídia, eles não são, eu sempre disse isso aqui, né? Não tem nada a ver com imprensa, liberdade de imprensa, né? Eles difundem o pensamento deles, o programa de governo deles. O Estadão é a mesma coisa. Saiu aí a denúncia do The Intercept Brasil, né? A combinação do Deltan Dallagnol para dar manchete para o jornal Estado de São Paulo. Olha aí, o flagrante de tudo, das máfias, né? Como as máfias se combinam, como elas se compõem, etc. A Globo é a mesma coisa, né? É evidente que tem as diferenças, né? As diferenças, as facções, né? Não são duas facções tão somente, né? A gente for procurar facções dentro das facções, também tem, né? Guerra intestina, é isso aí, né? O esquema, né, de poder que foi montado para dar o golpe, prender o Lula, derrubar a Dilma, né, eleger o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro apareceu como uma viabilidade ali, era o que conseguia unificar todas as facções naquele momento. Agora a guerra de facções continua, né? Estadão, Globo, agora Bolsonaro com a quadrilha do Moro, essas coisas todas aí. Isso é em âmbito mundial, quer dizer, a mídia passou a ocupar um espaço, né? Ela é o vértice de toda da guerra, né? Das outras guerras políticas, ideológicas, econômicas, militares, né? Tem um caso aí, por exemplo, estava lendo aí o Financial Times, lá da Inglaterra, é um dos tradicionais veículos da imprensa, da mídia britânica, que pede vem de 1888, eu peguei uma notinha aqui, não me lembro de onde, né, o jornal criticou duramente a tentativa do primeiro-ministro britânico Boris Johnson de suspender o parlamento do Reino Unido por 5 semanas e conclamou os partidos a removerem Boris Johnson. Olha aí, o programa de governo do Financial Times. É isso aí, lá com o K, a gente tem que considerar isso, né? Essa questão do banditismo da Lava Jato, quer dizer, não é só o Grupo Globo que defende. O banditismo da Lava Jato é parte constituinte desse projeto de poder. Agora, evidentemente que chegou a um grau, a um ponto que fica difícil defender esta bandidagem. Tirando o Grupo Globo, né, a gente vê crítica aqui, crítica ali, um certo distanciamento, que eu disse aqui no vídeo passado, eles vão fazendo uma reciclagem em tudo isso. Né, a ideia é que eles procuram preservar a ideia, porque os bandidos já foram desmascarados, né? Começaram pelo próprio Sérgio Moro. Até onde eles vão levar o Sérgio Moro, aí é uma outra questão, aí seria futurismo, né? Mas que o Sérgio Moro é uma peça fundamental nessa guerra de facções aí do lado do Grupo Globo, não tem a menor dúvida disso. Né? Eles acionaram aí a rataria pretoriana, que eu sempre falo aqui, né, para fazer o Merval Pereira, né, a própria Miriam Leitão, né, tem todo aí um esquema, né, tem uma coluna do Carlos Alberto Sardenberg no Jornal Globo hoje, que é o retrato do escândalo, né, da defesa da bandidagem, de quadrilhas, né, que ele fala lá pelas tantas, que ele já examinou na outra coluna, outra tese aí dessa questão que surgiu aí do STF, né, o cerceamento do direito de defesa, né, aí ele diz aqui aparecem trechos que eu estou lendo, aqui aparecem de novo os garantistas são os que defendem a Constituição. É isso, a Constituição não tem margem para interpretações, ou é ou não é, você tem que pegar o espírito da Constituição, né? Os garantistas que eles estão querendo dizer aqui é quem defende que se aplique a Constituição. Né? Aí ele prossegue dizendo que argumentam que os métodos de investigação, acusação e julgamento da Lava Jato
impedem a ação efetiva dos advogados de defesa, ou, de outro modo, não garantem o direito dos réus de um julgamento, digamos, justo. E ele vai tentando demonstrar que houve, sim, amplo direito de defesa e tudo mais, negando todas as evidências. Veja aí, onde vai um rato, né? Até onde um rato é capaz de se enfiar na lama, né? Na sujeira, no mundo do crime, né? Que é o mundo aí da Operação Lava Jato. E o Reinaldo Azevedo falou hoje na Band News, né? Desafio aí a qualquer um a achar as provas na sentença do Sérgio Moro contra o Lula, né? Pode ler lá à vontade. Ele falou, não precisa ler, que o Sérgio Moro já falou que não tem. O Reinaldo Azevedo disse isso, né? Não tem, então não vai perder tempo procurar isso, né? No máximo vai ler lá uma peça que tem muitas dificuldades de chegar perto do que se chama de língua portuguesa. Eu sempre falei aqui, né? Os relatórios desses delegados, a sentença do Sérgio Moro, né? Uma coisa vergonhosa, né? Não tem o mínimo, né, capricho, cuidado de, pelo menos, chegar perto do que a gente poderia dizer, né? Isso aqui tenha algo parecido com a erudição da língua portuguesa, né? O Reinaldo Azevedo, enfim, fala isso. Agora vem o Carlos Alberto Sardenberg, quer dizer, é aquela história do mérito. Eu sempre falei que eles fogem do mérito como o diabo da água benta. Tem um outro detalhe aí também que o The Intercept Brasil revelou, e a Folha, junto com a Folha, né, a Folha que analisou e tal, que é essa história do Caixa 2, né, o conteúdo das conversas envolvendo aí o operador financeiro doleiro, os doleiros do Sérgio Moro aqui. O Adir Assad afirma que lavou milhões de reais para o grupo Silvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínio esportivo. As afirmações estão em anexos de seu acordo de colaboração premiada, firmado com integrantes da Operação Lava Jato. O depoimento do operador foram compartilhados entre procuradores do Ministério Público Federal no aplicativo Telegram. Casos, agora é isso, tem casos e mais casos. Assim, o do Assad é só um, né? Eu falo aqui, a Operação Lava Jato, ela foi criada para varrer esses casos para debaixo do tapete. Não é só Silvio Santos, não, Globo, tem, enfim, os bancos, né? Essa história toda, os doleiros, aqui é que tá a chave da coisa, né? Nos doleiros. Também tem comentado aqui reiteradamente, né, o João Santana, o Eike Batista, Nestor Severojo, Paulo Roberto Costa, né, e outros mais, o João Santana, né, mas doutor Sérgio Moro, tem caixa 2 aqui, tem caixa 2 ali e tal, vai, aí, para debaixo do tapete, varre, vassourinha, varre o caixa 2, é uma figura realmente, né, meu Deus, como diz aquele locutor esportivo. A mesma coisa do hackeamento, né? São os hackers de Curitiba, mais bandidos do que esses hackers que eles prenderam em Araraquara, né? Hacker, é vazamento e mais vazamento. Veja que, e lá dentro tem problema também, tem guerra de facções, lá que a Folha diz que obteve uns documentos aí do delegado. Esse outro que eu comentei aqui também, agora, recente, né, que o próprio Sérgio Moro, a guerra entre eles, não, o Sérgio Moro desautorizou ele. O Felipe Passi, agora recente, né? Ele foi ouvir o Lula em março, eu reproduzi o vídeo aqui nesse canal, né? São os hackers de Curitiba. Talvez sejam esses os moleques, como disse o Lula, moleques cheios de espinhas, que o Sérgio Moro andou falando por aí, né? Talvez sejam esses aí, acho que ele viu os moleques dele lá fazendo essas bandidagens e saiu com essa de adolescente, que não era adolescente, que era um grande grupo internacional, é isso que ele quis dizer, né? Outro detalhe que chama a atenção é que eles reduziram bastante a intensidade lá nas redes sociais. Tá bem rebaixado lá, né? Aquela história, né, que eles estavam com a bola toda, o Sérgio Moro, pois inclusive a esposa dele, eu falava aqui, né, Moro com ele, chama a atenção a intelectualidade disso, né, a criatividade. Moro com ele, Moro com Moro, né? Aí ele gravou um vídeo flagrante, né? Eu estou aqui, gravando aqui um vídeo, apoia a minha esposa, e não sai do lugar, um fusca enguiçado, como eu falei aqui, e apoia o Arro. Aí ficou Arro. Eu brincava na época, né? Acho que eles se tratam assim, né? Em casa, né? Mo, é Arro do Mo. Enfim.
Aí eles publicaram lá uma nota da Força Tarefa da Lava Jato sobre a anulação das sentenças. E aí essa história do Aldemir Bendini, né, que foi o ex-presidente da Petrobras e tal, que o STF anulou e tal, eles fazendo aqui um apelo descarado para que o STF, né, não se... A facção deles, lá da Lava Jato, do STF, não se deixe levar pelos garantistas, os legalistas. Nada de cumprir a Constituição aí não, viu? É o que diz a nota aqui. Diz aqui a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba externa imensa preocupação em relação à decisão proferida hoje pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que anulou a sentença do caso Aldemir Bendini. Aí vai lá pelas tantas de se o entendimento for aplicado nos demais casos da Operação Lava Jato, poderá anular praticamente todas as condenações com a consequente prescrição de vários crimes e libertação de réus presos. A Força-Tarefa expressa sua confiança de que o Supremo Tribunal Federal reavaliará esse tema modulando os efeitos da decisão. É evidente, a Lava Jato, o Lula diz que tem coisa, o que o Lula disse lá na entrevista da BBC é o seguinte, que tem fatos. E caberia a Operação Lava Jato apurar. Agora, eles não vão apurar, claro, vão varrer para debaixo do tapete. É óbvio. E essa história, né? Outro detalhe, descobriram, o Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, descobriu o maior esquema de corrupção. Já provei aqui por A mais B que eles são mentirosos, né, que eles são bandidos escondendo caixa 2, evasão de divisas, que eles não descobriram coisíssima nenhuma, não pegaram os relatórios das CPIs, o documento que circulou na Petrobras em 2000, essas coisas todas. Mentira, mentira deslavada, e muita gente ainda acredita nisso, né? Porque não conhece, é isso. É aquela história do jornalismo, né? O jornalismo tem que ir atrás das coisas, não conhece o caso de Maringá, dos doleiros, do Banestado, do consórcio Garibaldi, não conhece os relatórios das CPIs, da evasão fiscal, dos bancos, e de sonegação, né? Não conhece os relatórios da da Receita Federal, né? Não conhece o documento interno da Petrobras de 2000, né? E ficam achando que a Lava Jato surgiu, né, como uma intenção realmente de... Não foi. É mentira, de apurar corrupção e tal, e aí ao longo do tempo isso ficou demonstrado. E então, portanto, quando eles fazem esse apelo aqui, pode ser anulado tudo, né? Pode mesmo, se for aplicar a Constituição tem que anular tudo e prender. Tem mais essa, prender essa gente aí. Um outro caso envolvendo banditismo, né? A Folha que publica aí, de uma delegada da Polícia Federal que ordenou o grampo clandestino na Lava Jato, mas só o agente foi punido. O equipamento foi instalado em fumódromo, no segundo andar da sede da Polícia Federal em Curitiba, fazendo espionagem. Essa é coisa de bandido, ó, de facção. Uma delegada e um agente da Polícia Federal admitiram ter instalado uma escuta dentro da superintendência do órgão e tal, sem autorização judicial, para investigar funcionários da corporação suspeitos de atuar contra a Lava Jato nos primeiros anos da operação. Olha aí. A Folha diz que teve acesso aqui, olha lá, né, os funcionários aqui possivelmente vazaram para a Folha, né, um caso de banditismo explícito. Aí diz a Folha, no entanto, após 3 anos de apurações sobre a conduta dos dois, apenas um agente foi punido, não pela instalação clandestina do equipamento, mas por ter informado, entre aspas, de forma imprópria a outros policiais federais sobre o grampo. Quer dizer, os funcionários que foram lá fora, vocês estão sendo grampeados aí, né, por bandido lá, ó. Aí ele foi punido por isso. Aí diz aqui que a delegada que ordenou o grampo ilegal era a chefe do núcleo de inteligência da polícia policial do Paraná. O nome dela é Daniela Gossenheimer Rodrigues, superior hierárquica do agente Dalmei Fernando Verlang, lotado no núcleo, esse que foi punido. Vários documentos da sindicância investigativa no número 215, que tramitou sobre o sigilo, investigou o episódio do grampo, foram obtidos pela Folha. A procurada, a Polícia Federal, confirmou que houve apuração e que foi aplicada a punição ao agente, 18 dias de suspensão em novembro de 2018. Daniele é casada com o delegado Igor Romário de Paula, eu tenho falado muito dele aqui. Esse Igor Romário de Paula, né, da Força Tarefa, tal, aquele que falou lá em 2014, né, fazendo campanha com a AS, soltando ódio, destilando ódio contra o Lula, Dilma e tal, é o próprio.
Aí diz a Folha aqui que depois que o ex-juiz Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, o delegado virou diretor de combate ao crime organizado da corporação em Brasília. Já ela foi designada em maio substituta da divisão antiterrorismo da diretoria de inteligência policial. Essa turma toda é premiada pelo Sérgio Moro, veja aí. Como é uma quadrilha, né? Vou usar o termo aqui do Gilmar Mendes. Antes que alguém fale alguma coisa, foi o Gilmar Mendes que falou, não foi eu não. Tem o Eugênio Bussi, que escreve no jornal Estado de São Paulo, é bem conhecido aí, da mídia, foi diretor, presidente, alguma coisa assim, da EBC, Empresa Brasileira de Correios, na época, acho que do governo Dilma, se eu não me engano. É um cara meio esquisito, né? Que ele escreve sobre um documentário russo-soviético. Russo-soviético? Russo é soviético, né? Enfim, não sei o que ele quis dizer, ele devia esclarecer se é russo-soviético mesmo. Eu não conheço esse documentário, que é de 1965. Chama-se O Fascismo de Todos os Dias. Aí ele faz um longo comentário meio fora de propósito, sem parâmetros, nessa questão do nazismo, fascismo. Nazismo é uma coisa, fascismo é outra e tal. A questão é que, nas circunstâncias, se formou um nazifascismo e se convencionou chamar mais de fascismo, né, que expressa melhor, né, porque o fascismo ele transcende ao nazismo. O nazismo tinha muito ali das questões específicas da Alemanha do Hitler. O nazismo ganhou outras dimensões e tal. Ele se perde nisso aí, não vem ao caso comentar aqui. Mas é interessante que esse documentário, O Fascismo de Todos os Dias, soviético, ele foi feito em cima de documentos, filmes, né, produzidos lá pelo nazismo e tal, pelos nazistas, né, que ele diz aqui que segue sendo uma reflexão arguta, tragicamente atual, que nos convida a pensar sobre o que é a mera objetividade que nos permite enxergar e tal. Né, e ele termina aqui dizendo que o documentário dos anos 30 na Alemanha, trazendo para os nossos dias, e agora carregadas por as imagens, né, carregadas por anônimos que se sentem heróis em guerra contra índios, ecologistas, artistas e intelectuais, tacam fogo na floresta amazônica. Tem o vídeo está ficando longo, mas tem um artigo também do Michel Temer, que ele escreve no jornal Estado de São Paulo, que vale a pena um comentário rápido aqui, que se chama A Pacificação do País. É aquela história, né? É possível dizer uma grande mentira contando apenas verdades. O artigo dele é muito interessante porque ele é constitucionalista. Agora, ele respeitou a Constituição quando eles deram o golpe na Dilma, ele respeitou a Constituição quando diz que o voto, a soberania do voto, né, ela tem que ser respeitada. A Dilma foi eleita em 14 com um programa de governo, ele foi um ativo participante do golpe, rasgou o programa de governo e adotou, eu escrevi, vou deixar aqui também o link, né, a tal da ponte para o futuro, que significava aquilo, uma ruptura, um golpe, né? Agora ele vai, como ele é constitucionalista, ele vai defendendo tudo isso e termina dizendo que tem que ter esse pacto, né, que ele chama aqui de Pacto do Alvorada, né, recordando o Pacto de Moncloa na Espanha, com o fim do regime do Franco e tal, que ele diz que o presidente da República com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal podem articular-se como já fizeram em passado recente para convidar presidentes e líderes dos partidos, governadores, sindicalistas e empresários para este pacto nacional, cujo objetivo é a pacificação nos termos escritos no início deste artigo, quer dizer, o que diz a Constituição. Agora, fazer pacto com organização criminosa, o pacto é a Constituição de 1988, esse é o pacto. A luta é para restabelecer esse pacto e fazer com que o governo e as facções criminosas que gravitam em torno, né, do governo, a começar pela facção do presidente, né, respeite a Constituição, cumpra a Constituição, respeite a soberania do país, os direitos do povo, né, a democracia. Esse é o pacto. Não precisa fazer pacto nenhum aqui. É o Michel Temer, né? Malandrão, golpista, usurpador, naquela história, né? Essa gente aí, enfim, né? A gente não pode brincar com eles. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.